Boa tarde, alunos do quinto ano. Nossa aula de História de hoje será sobre entradas e bandeiras. Peço que todos abram o livro de História na página 46 para acompanhar a leitura comigo. Nós vamos, só para relembrar, nós vimos que as capitanias hereditárias não tiveram o êxito esperado, então foi nomeado um governo geral que iria tomar conta das capitanias, né? Então, a partir daí, os donatários teriam que prestar contas e atender às determinações do governo geral. E entre as determinações, começam aí o que é o assunto da aula de hoje, são as entradas e bandeiras. Então, vamos acompanhar a leitura, tá? O governo português resolveu organizar expedições. O que são expedições? São grupos de pessoas que viajavam com finalidades específicas para favorecer a expansão da colonização para o oeste e a descoberta de riquezas. Esses grupos deveriam respeitar o limite marcado pelo Tratado de Tordesilhas. Então, lembra que o Brasil foi muito invadido e era interessante para os portugueses que esse território fosse povoado para que fosse mais difícil as invasões, tá? Então, quantos mais entrassem pelo interior do país, mais ficaria o domínio português firme e aí evitaria também outras invasões. E outro interesse também seria descobrir novas riquezas, que a gente já viu que a exploração começou com o pau-brasil, que era encontrado em todo o litoral, o ciclo do pau-brasil começou da cana-de-açúcar, mas se procuravam também riquezas no interior da terra, como pedras preciosas, como ouro. Então, essas expedições, além de colonizarem, além de entrarem pelo interior, serviriam também para fazer essa procura por riquezas. Essas expedições deveriam também exterminar ou capturar os indígenas que encontravam no caminho, reconhecer e explorar o território brasileiro. A primeira entrada foi capitaneada por Américo Vespúcio, que comandou cerca de 30 homens, entrando 40 léguas pelo sertão, na altura do Cabo Frio, no atual Rio de Janeiro. As entradas mais famosas foram as de Marcos de Azevedo Coutinho, Francisco de Souza, Jerônimo Leitão, Gabriel Soares de Souza, Francisco Espinosa, Antônio Dias Afonso, Belchior Dias Moreira e Pedro Teixeira. Então, essas entradas eram exatamente isso, organizadas pelo governo português para poder fazer o conhecimento das terras do interior e procurando riqueza, né? Bandeiras. Diferentemente das entradas, as bandeiras eram expedições organizadas por colonos portugueses que decidiram se aventurar pelo interior do Brasil, sem autorização das cortes portuguesas, ultrapassando o limite dos Tratados de Tordesilhas. Então, enquanto que a entrada era uma expedição oficial, as bandeiras não, eram particulares. Então, eu quero descobrir também. Então, aquelas pessoas que tinham mais recursos juntavam um grupo de pessoas para invadir. E como eles estavam indo, como se diz assim, de uma maneira particular ou ilegal, eles não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Então, iam além da linha desse tratado, tá? Vamos ver a outra página aí. Grande parte das bandeiras partia de São Paulo ou de localidades em seu entorno, como Sorocaba, Itu, Taubaté e Porto Feliz. As bandeiras eram compostas de várias pessoas. Existiam pessoas que chefiavam, são os capitães. Existiam pessoas que as guiavam, que já conheciam as matas, que se chamam mamelucos. E ainda participavam delas índios mansos, negros, padres, mulheres e crianças. Fazer parte das bandeiras não era fácil. Muitas delas duravam anos e eram formadas por uma grande quantidade de pessoas. Como desbravavam um território desconhecido, enfrentavam muitas dificuldades, como fome, ataques de índios, animais selvagens, doenças. Lembrando que eles estão entrando por um território que não era habitado, não tinha recurso de apoio para quem estava viajando, né? Para que as pessoas das bandeiras pudessem sobreviver, os bandeirantes, ao montarem o seu acampamento em determinada região, também organizavam uma plantação. Enquanto a colheita não podia ser feita, as pessoas exploravam o alimento das espécies vegetais nativas. Também procuravam acampar próximos aos rios para ter água. Os rios mais comuns para isso eram o Tietê, o Paraíba e o Paraná. Como não eram oficiais, as bandeiras ultrapassavam os limites do Tratado de Tordesilhas e adentravam nas terras espanholas. Tais terras foram posteriormente acrescentadas ao território brasileiro. Diferentemente do que se costuma dizer, as bandeiras não povoaram o Brasil,
pois este já era bastante povoado pelos indígenas. Na realidade, à exceção de algumas cidades criadas, as expedições despovoavam regiões, pois destruíam tribos indígenas inteiras, vendendo os índios como escravos. Então, foi o ponto negativo das bandeiras. Os ciclos das bandeiras. O período em que as bandeiras existiram pode ser dividido em ciclo da caça ao indígena e o ciclo da mineração. No ciclo da caça ao indígena, as bandeiras dedicavam-se a capturar indígenas para vendê-los como escravos para as lavouras. Muitos bandeirantes desse ciclo tornaram-se famosos, como Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, Fernão Dias Paz, Bartolomeu Bueno da Silva, chamado de Anhanguera, Domingos Jorge Velho e Borba Gato. E aí, nesse quadrinho que tem aqui, colorido, vocês vão poder saber um pouquinho sobre cada um deles, tá? Vamos continuar aí. No ciclo da mineração, as bandeiras dedicavam-se a encontrar e explorar riquezas minerais, como ouros, diamantes, pratas, etc. Neste período, as bandeiras exploravam o entorno dos rios Tietê e Paraíba. Depois chegavam à Serra da Mantiqueira e foram até o Vale do Rio São Francisco, local onde encontraram ouro. Logo após, outras minas foram descobertas em Goiás e no Mato Grosso. Os principais bandeirantes do ciclo de mineração foram Fernão Dias, Bartolomeu Bueno Dias, Pascoal Moreira Cabral, Rodrigo Arzão e Borba Gato. Também tem falando um pouquinho aí do que eles descobriram nessas bandeiras que eles estavam à frente. As bandeiras do ciclo de mineração trouxeram várias conquistas: descoberta de riquezas minerais, povoamento do interior do país, expansão territorial da região centro-oeste. E nós temos também as monções. Monções foram bandeiras paulistas que se deslocavam pelos rios a fim de abastecer de alimentos, instrumentos de trabalho, pólvora e armas os que dedicavam à produção dos minérios. Os tratados de limite assinados entre Portugal e Espanha no século XVII só confirmaram as conquistas territoriais dos bandeirantes, resultando na configuração atual do Brasil. Então, as monções eram expedições de apoio para aqueles que já estavam procurando lá a mineração, certo? Para que você possa fixar bem esse assunto que nós acabamos de ver, vocês vão reler o texto com atenção, tá? Vão ler bem direitinho esses quadrinhos aí que eu não li por uma questão de tempo e vão fazer a atividade da página 46 até a página 50 do seu livro de História. Espero que todos tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.